Vamos continuar nossa aula sobre a estrutura conceitual. Eu quero apresentar para vocês aqui a apresentação baseada na STN, Secretaria do Tesouro Nacional. Então, faz um tempo que tem ocorrido a Semana de Contabilidade para a Federação, Estados e Municípios, que chama Secofem, e aí eu procurei um material, porque justamente está tendo uma Secofem em Blumenau, agora em dia 24 de agosto de 2026, e a gente já tem um material disponível para poder baixar. Inclusive, esse material eu posso deixar para vocês na disciplina, mas é um material mais técnico, voltado para quem está atuando na contabilidade. Como esse assunto é muito técnico, eu achei bastante importante trazer o material da STN para vocês darem uma olhadinha. Eu tinha passado já essa parte para vocês, na leitura da norma, e aqui apareceu um resuminho bem bonito da STN, trazendo as características qualitativas, que foi onde a gente parou. Lembrando novamente que é relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, comparabilidade, tempestividade, verificabilidade, e as restrições são materialidade, custo-benefício e equilíbrio das características. A gente viu isso em outra aula. Relevância, já está aqui destacado, tem a ver com que possa influenciar significativamente. Compreensibilidade é uma qualidade, Eita, deixa eu tirar o som aqui. E vamos seguindo. Comparabilidade possibilita aos usuários identificar a diferença e semelhança de conjuntos. Tempestividade, confiável a tempo de ser útil, com a capacidade de ser útil. Verificabilidade, a qualidade da informação que representa de forma fiel os fenômenos. As restrições, materialidade, custo-benefício e equilíbrio. E aqui a apresentação das informações. Ai, perdão. Vamos lá. Seleção da informação, a gente já viu isso, na última aula. Eu acho que eu vou direto aqui para... o objetivo também aparece para vocês. Mas eu quero trazer essa parte que iniciava aqui. A leitura importante. Da contabilidade, no artigo 85 da 1964, lá da 4.320 de 64. Então, a norma que rege as finanças públicas no Brasil, sempre foi essa Lei 4.320 de 64, Então, 64 a 85 foi a ditadura no Brasil, enquanto a 64, aqui é 64 o ano, lá 64, 04, 76, inicia a lei das SAs. Então, o artigo 85 vai dizer: os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais. Isso em 64, o artigo 85. O levantamento dos balanços gerais, a análise e interpretação dos resultados econômicos e financeiros. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, as alterações da situação líquida patrimonial, que abrangem os resultados da execução orçamentária, bem como as variações independentes dessa execução, e as superveniências e insubsistências ativas e passivas constituirão elementos da conta patrimonial. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará as alterações verificadas do patrimônio resultante ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial. Gosto muito de mostrar esse slide para vocês, porque retrata aí de 64, a lei já previa a apresentação de informação patrimonial. Então,
a norma lá, a estrutura conceitual no seu capítulo 5, vai tratar das demonstrações, trazendo sua estrutura, né, que é considerado, a partir da, do processo de convergência, né, um avanço bastante grande a gente trazer um enfoque patrimonial para o setor público. Então, a gente vai imaginar que o setor público sempre teve um enfoque muito orçamentário, né, pelo seu aspecto legalista, voltado para execução do orçamento, que estava na lei orçamentária, que era executado e era fiscalizado. E a partir do processo de convergência das normas internacionais, né, que iniciou em 2009, a gente começa a perceber essa preocupação com o balanço patrimonial e com os aspectos patrimoniais. Eu acho que todo mundo ganha nesse processo, inclusive os estudantes, porque a gente aplica todo aquele conhecimento que eu aprendi para a contabilidade empresarial também para o setor público, atentando aí as especificidades e a finalidade de atendimento a demandas sociais do setor público. Tá? Então, o conceito. Aí, então, a gente vai ver a estrutura básica das quais as demonstrações são elaboradas, classes amplas, né? Falou em classe, eu já lembrei aí muito bem para vocês, que veja só que bacana, né? No Brasil, de 5.570 municípios, todos usam o mesmo plano de contas. Essas demonstrações contábeis são exigidas para todos os entes da administração pública, né? Então, eles vão utilizar essa base conceitual e essas demonstrações, permitindo até que exista no Brasil o balanço unificado da União, que vai apresentar, imagina quanto que um país todo tem de bens e obrigações lá dentro desse balanço patrimonial. Certo? Então, isso é uma consolidação a nível nacional, que é algo que o Brasil tem, né? Vocês têm que saber que isso acontece, né? E é diferente, por exemplo, se eu trabalhar para uma empresa comercial, eu trabalho para uma, o sistema de contabilidade é um, trabalho para outra é outra, e a grande vantagem de vocês saberem que eu posso trabalhar em Salvador, posso trabalhar em Recife, em São Paulo, na Paraíba, né, em Florianópolis, Curitiba, sempre vai ser o mesmo plano de contas, sempre as mesmas demonstrações. Claro, eu vou ter algumas apresentações, mas a base conceitual para classificação, para apresentação, para o que deve ser apresentado, está aí na STN, dentro das NBC-TSP, então é uma vantagem muito grande que eu vejo no setor público, né, que tem a capacidade de avançar e agora está avançando com esses aspectos, tá? Então, afeta itens financeiros não financeiros. Aqui aparecem elementos ativo, passivo, receita, despesa, contribuição dos proprietários e distribuição dos proprietários. Aqui vocês lembram que o setor público muitas vezes ele controla algumas entidades, né? Essas entidades elas podem realizar atividade atípica do governo, né? Então a gente tem exemplos como a Embraer, os Correios, os bancos, a Caixa Econômica Federal. Então, foram entidades criadas, né, pelo governo, muitas são dependentes e muitas vão apresentar os seus resultados que num processo de adoção das normas deve ser elaborado com base nas MCAS. Eu baixei para vocês e vou deixar aí o PDF da apresentação, porque para mim, quando eu faço aqui, eu estou usando o modelo da STN, ele está ainda um pouquinho desconfigurado, mas vamos lá. O ativo é um recurso controlado no presente, como resultado de um evento passado, né? Isso não muda da estrutura conceitual CPC 00. Aqui, item com potencial de serviço ou com capacidade de gerar benefícios econômicos. Isso a gente até falou. E com relação ao controle, a entidade
envolve a capacidade da entidade em utilizar recursos ou controlar o uso por terceiros. A propriedade legal não é uma característica essencial de um ativo. Né? Então, isso vocês acabam vendo, a gente revisa voltado ao setor público. Essa parte também eu acho muito interessante, né? Porque aqui dá uma base que a gente vai precisar depois ir se aprofundando. Então, aparece aí, classificação do ativo entre circulante e não circulante. Circulante disponível para realização imediata, né? Expectativa de realização até 12 meses da data do balanço das demonstrações. E os circulantes são os demais que passam essa data e não têm objetivo de ser disponível para realização imediata. Situações específicas que estão no não circulante. Créditos inscritos em dívida ativa não renegociados. Depósitos restituíveis e valores vinculados. Em regra circulante. Tá? Então, todo o tempo a gente vai estudando e se aprofundando e vai ver que houve um casamento entre o modelo antigo da Lei de 64 e essa convergência que trouxe um modelo muito próximo do setor empresarial aqui para a gente estudar o balanço. Tá? Então, alguns itens são colocados, por exemplo, aqui está escrito depósitos restituíveis e valores vinculados. Então, lá em finanças públicas, a gente já vê, né, que esses itens são os depósitos restituíveis, são as entradas extra-orçamentárias, né, e que vão aparecer aí como ativo circulante. Né? É a isso que eu me refiro, que a gente vai aprender regras do orçamento que se conectam com uma classificação desse item dentro do balanço patrimonial, certo? Depois vem uma classificação muito importante que ainda aparece ativo financeiro permanente, né? Porque aí depois a gente vai tratar dos atributos. Estou muito contente por apresentar esse PowerPoint para vocês, porque imagina que ao mesmo tempo que eu gravo é o tempo que está tendo o curso da STN em Blumenau, com base nesse material de atualizações sobre o manual de contabilidade, né? Então, a base para vocês é o manual de contabilidade. Tudo que está aí está no manual de contabilidade e já atualizado na 11ª edição. Então, ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Valores numerários, ou então falar de espécie, falar de dinheiro, né? Então, caixa, espécie, valores numerários, tem outros tesourarias, contas do tesouro, né? A conta única do tesouro, que era prevista lá da Constituição já, para que cada ente tivesse uma conta única dentro de um banco, né? Numa perspectiva que, na época da Constituição, cada estado tinha um banco estadual, então se prevalecia essa ideia de conta única do tesouro. Mas aí a gente vai ver essas figuras, né? Pode ser que a gente faça um concurso, uma seleção e diga assim: valor referente numerários. O que é numerário? É o dinheiro, tá? Então aí, dentro do financeiro, eu classifico tudo que é dinheiro e tudo que está classificado como extra-orçamentário. Ou seja, valores que não dependem de autorização orçamentária. Como assim, professor? Então, se eu faço uma retenção de um valor que eu tenho que repassar devido a uma substituição tributária, onde eu fiz um recolhimento na fonte, então eu vou, ao invés de eu pagar meu fornecedor com RPA, eu recolho esse valor, reservo ele para pagar o INSS. Então ele tem que sofrer o desconto de 20% de INSS, por exemplo. Esse tipo de profissional autônomo é um jardineiro que foi lá e limpou o nosso jardim. Aí ele fala assim: olha, eu não tenho nota fiscal. Então ele recebe como profissional autônomo, a gente faz um recibo e recolhe como substituto tributário o INSS, o ISS, o imposto de renda, certo? Então quando eu recolho, eu deixo de pagar ele, o valor fica financeiramente retido na entidade, a gente chama isso de
um valor realizável dependente de autorização. Então, essa é a característica da receita extra-orçamentária. É um valor que eu vou receber para repassar, assim como o servidor faz o empréstimo consignado, fica atrelado ao banco. Quando eu pago a folha do servidor, eu faço a retenção, o valor teve uma entrada lá no caixa do setor público. Quando tem essa entrada, é um valor que é financeiro. Por que é financeiro? Porque eu só vou repassar. Eu estou sendo fiel depositário para depois ir lá e passar o valor para o banco, referente àquele empréstimo consignado que ele tomou. Então, vão ter vários exemplos de caução, antecipação de receita, que a gente vai ver ao longo do tempo, mas dá para perceber que eu vou ter que fazer essa classificação também, que não tem no setor empresarial, entre financeiro e permanente, tá? Permanente compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Beleza. Alienação, aí a gente traduz como venda, né? Então, para eu vender um bem público, tem que ser criada uma autorização legislativa, provocado através de leilão, né? Eu vou utilizar a lei de licitações, né? E a gente tem uma lei nova, aí, a partir de 2021. Então, eu tenho uma base legal, a 4.364, que não guarda relação com conceitos presentes nas normas contábeis. Tá? O artigo 105 da 4.320. Os ativos financeiros e permanentes são identificados por meio dos atributos F e P, descritos na parte 4 PCASP do MCASP. Então, quando a gente chegar lá na parte de plano de contas aplicado ao setor público, a gente volta a falar dessa classificação. Tá bom? Então, sempre que eu tiver um item de ativo financeiro, e no passivo também, essas continhas vão ter um atributo, que é uma letrinha do lado, onde vai estar escrito ou letra F ou letra P, para identificar essa classificação de financeiro ou permanente. Tá? Não existe qualquer relação entre a classificação do ativo em circulante e não circulante com a classificação em financeiro e permanente. Então, é muito bom para vocês não tentarem associar, tá? Porque já foi explicado, acho que era o slide anterior, a classificação de circulante. Tá? Então, disponível para realização. E outra questão era 12 meses da data do balanço. Realizável em 12 meses. Passou dessa data, não circulante. Essa é uma classificação, corta para a próxima, que é financeiro permanente, que não tem nada a ver com a outra. Aqui se refere à autorização orçamentária. Tá? Então, o item ele vai depender ou não de autorização orçamentária. Tá? A gente vai falar que os extra-orçamentários independem de autorização orçamentária e a gente vai precisar aprender quais são os extra-orçamentários. Voltando para a estrutura desse capítulo que traz os elementos das demonstrações, a gente tem aqui um desdobramento, grupos e subgrupos. Eu vou ficar muito contente se vocês lerem o manual, né, gente? Aí eu estou falando seríssimo com vocês, que a gente precisa ler o manual. O manual é gratuito, está disponível em PDF, ele vai ser importante para a gente tirar dúvidas. Aqui tem trechos do manual. E agora a gente está estudando a estrutura conceitual. Tá? A estrutura conceitual também é importante, por isso que eu comecei a disciplina com ela. Aqui aparece ativo circulante, algumas contas, né? Então aparece caixa, equivalente de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e valores a curto prazo e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para a venda e VPD paga antecipadamente. Poxa, professor, VPD paga antecipadamente, que nome feio. Variação patrimonial diminutiva. VPD, a gente vai entender sempre que a nossa conta de resultado de despesa chama VPD. Vocês aprenderam até agora que eu tenho conta patrimonial e conta de resultado, certo? Conta de resultado no setor público, VPA, VPD. Ah, por que não é receita e despesa? Porque a norma trouxe dessa maneira para diferenciar da receita e despesa que está lá no balanço orçamentário. Então, é só um nomezinho que eu já aprendi, já está... Isso mesmo. A VPD
VPA vão ser comparadas para ter o resultado do exercício. VPA vão ser os ingressos, VPD, os gastos. Ingressos menos gastos, receita menos despesa, eu vou ter um resultado da situação patrimonial. Opa, desculpa. Resultado do exercício, tá ok? Comparando receita e despesa. Ativo não circulante. Ativo realizado a longo prazo, investimento imobilizado, intangível, diferido. Ai, caramba, é igualzinho o setor empresarial. Não tem para que eu ficar chateado, achar, ai, é muita coisa diferente. Não, vai ter uma palavra ou outra, mas no mais vocês são totalmente capazes de avançar aqui com essas questões. Para quê? Para eu poder analisar o balanço do setor público, para eu poder entrar e concorrer num processo licitatório, né, para eu aprovar num concurso, para eu fazer o meu exame de suficiência. Toda essa parte é muito interessante, tá? Passivo. Chegou o passivo, é uma obrigação presente derivada de evento passado, cuja extinção deve resultar na saída de recursos da entidade. Então, aí também está igual o CPC 00, né? Obrigação legal ou não legalmente vinculada quando não possa ser evitada pela entidade. Beleza? Classificação do passivo também. Começamos entre circulante e não circulante, 12 meses da data do balanço, das demonstrações. Ah, professor, como assim 12 meses da data das demonstrações? O que muda é que o ativo está por liquidez e aqui está por exigibilidade, como vocês já conhecem. Tá? Então, o que vai vencer até 12 meses da data do balanço, circulante. O que vai vencer depois dessa data vai ser não circulante. Certo? Aí está escrito assim, ó, valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, são em geral classificadas no circulante. Ah, entendi. Então, isso serve tanto para quando o recurso entrar, que vai entrar como dinheiro lá, como quando ele sair. Então, quando eu faço a retenção da pessoa que fez a jardinagem, eu tenho que repassar esse valor de maneira imediata, então é lógico que esses repasses, essas calções, esses valores que estão transitando, né, o setor público como fiel depositário do recurso, vão ficar no circulante. Classificação do passivo financeiro permanente também é bem legal, porque é o atributo F, atributo P, depois a gente vai entrar aí no balanço do mundo real, quiserem consultar na cidade de vocês, coloca lá, balanço patrimonial da prefeitura X. Vem já o balanço patrimonial. Aí, será que ela faz? Sim, é obrigatório, tem que estar lá, né? No portal da transparência, para sua divulgação e prestação de contas, Tribunal de Contas Eletrônico, ela tem que apresentar. Vamos ver se aparece lá no site. Né? Que aí já é outra questão. Se vai vir um PDF todo maluco, ou se vai vir uma apresentação de acordo com as normas. Financeiro compreende as dívidas fundadas e outros pagamentos que independem de autorização orçamentária. Então, esses conceitos todos, né, sempre aparecem aí com muita definição, muitos nomes, mas já é bom para vocês irem se acostumando, tá? Então, dívida fundada, dívida consolidada, existe ainda essas classificações, porque a lei 4.320 de 64 não foi revogada, e aí fica com o atributo F, tudo que compreende dívida fundada e outros pagamentos que independam de autorização. Se eu fizer a retenção de jardineiro, quando eu for pagar, não tem que fazer autorização, porque já é uma obrigação certa de um valor que eu recebi, vou repassar, e isso não transita lá no orçamento, né? Porque eu nem sabia que ia ter que fazer essa retenção. São itens que não teve como realizar a previsão, né? Um ano anterior, né? Que a lei vai ser votada, e eu colocar lá retenção no jardineiro X, não tem como. Então, pela imprevisibilidade também, né? E por outros fatores, não entra no orçamento. Tá? Despesa empenhada, mais valores que não necessitam de execução orçamentária, como devolução de depósito de terceiros. Certo? A licitação vai ter garantias, a gente vai ter situações de depósito de terceiros,
E vai ter sempre a mesma ideia aí de consignados, dos exemplos de extra-orçamentários que vão ficar com esse atributo F de financeiro. Tá? O conceito legal é o artigo 105 da 4.320, que não guarda relação com os conceitos presentes nas normas contábeis. Os passivos financeiros e permanentes são identificados por meio de atributos. A gente está chamando de atributo essas letras que a gente vai colocar do lado da conta, letra F e letra P, sempre para o ativo, para o passivo. Isso está explicado melhor na parte 5 do MCASP, lá na parte que está PCASP, Plano de Contas aplicado ao setor público. Não existe qualquer relação entre a classificação de circulante e não circulante, então a mesma regra vale para cá. Aqui não tem a ver com prazo de exigibilidade ou liquidez, e sim com uma questão de autorização orçamentária daquele item que está sendo registrado. Tá? Então, tem um exemplo, aspecto orçamentário e aspecto patrimonial. Empenho em janeiro de X1. Empenho, né? A gente vai aprender lá, eu acho que vocês aprenderam em finanças já. Está dizendo a lei que é ato emanado, que cria para entidade, obrigação de pagamento, pendente ou não. Vocês vão lembrar lá o que é um empenho, é um documento. Então, existiu um valor autorizado para gasto lá no orçamento, no planejamento, que é o nosso orçamento. Quando eu utilizo parte desse valor que estava reservado, que a gente vai chamar de dotação orçamentária, o valor está dotado, eu vou utilizar esse crédito que está lá para eu realizar meu gasto. Então, quando eu comprometo parte desse crédito, né, que são os créditos, as dotações, aí eu faço o empenho, emito uma nota de empenho, que é uma nota que autoriza um terceiro a realizar o serviço no setor público, tá? Aí, como exemplo, tá, um empenho emitido em X1, autorizando, né, um contrato para despesa com serviço de limpeza para todo o exercício. Então, esse empenho, que é de X1, está para todo o exercício, foi classificado como passivo financeiro. Aspecto patrimonial, não há passivo patrimonial, ainda não houve fato gerador. Então, o empenho é uma etapa da execução da despesa, tá? Que cria para a entidade uma obrigação de pagar, porque ela reservou e identificou a pessoa que vai receber o crédito. Porém, essa pessoa recebe um empenho, uma nota de empenho, e depois vai executar o serviço. Tá? Então, em aspecto patrimonial, não aconteceu nada. Aspecto administrativo, houve um lançamento de empenho para o orçamento. Então, tinha aquele crédito disponível, aquele crédito diminui o saldo porque eu faço empenho. Então, o valor do crédito era 10 mil, pagar o cara da jardinagem, eu tenho que autorizar primeiro. Se ele não tiver um documento dizendo, ó, o setor público autoriza, ele não adianta fazer o serviço que ele não vai receber. Então, ele tem que ter a nota de empenho. Dos 10 mil, 2 mil eu fiz a nota de empenho, fiquei com 8 mil de crédito, estou gastando os 2 mil, autorizando ele a fazer a jardinagem. Aconteceu o fato gerador? Não. Pode ser que ele tenha um problema aí com a família, um problema que não possa executar, e embora eu tenha autorizado, ele não chegue a executar o orçamento, né, realizar a atividade, né, a entrega do bem ou prestação de serviço, e eu cancelo a nota de empenho, certo? Então é bastante interessante esse momento em que a gente tem que conectar os lançamentos que resultam da execução orçamentária que tem impacto no patrimônio. Então a gente vai vendo isso de maneira cautelosa para que se entendam, para que falem sobre isso. Contratação de empréstimo com amortização mensal e prazo de 24 meses não empenhado. Então, foi autorizado lá no banco o empréstimo, né? Já entrou no saldo do banco e aqui ficou um passivo para pagar em 12 meses, outro das demais parcelas. Então, existe uma obrigação, o fato gerador já aconteceu, a contratação já está autorizado, então foi considerado aspecto orçamentário e patrimonial. Tá bom?
E porque um orçamentário, o outro é permanente. Aqui, orçamentário é porque a gente está falando do empenho, que é a execução do orçamento. Então, é um valor autorizado lá, gasto pessoa física. Vou ver o elemento de despesa, né? 36, ou como tiver classificado, se a pessoa tiver nota ou não, mas vai lá tá a classificação pela execução aqui, olha, foi considerado o valor já autorizado. O passivo permanente também. Perdão. No passivo permanente também, um valor autorizado que se refere a uma contratação com amortização mensal em 24 meses. Tá? Não foi empenhado. Passivo circulante, passivo não circulante. Alguns exemplos. Acho bacana, aqui aparece tudo curto prazo, aqui tudo longo prazo, né? Vocês que já vêm de contabilidade já estão familiarizados com esses termos, com essas contas, né? Normalmente está aqui contas a pagar, transferências fiscais a curto prazo, obrigações fiscais. Então tem a presença sempre dessa conta, né? Transferências fiscais, porque existe a descentralização de crédito, onde a gente vai falar da repartição de impostos, onde o ente transfere os valores para outro ente, né? E as participações, eu tenho os fundos de participação, onde existe uma descentralização de valores que se acontece através de transferência. Tá? Aqui está transferências fiscais a curto prazo. Então, eu tenho obrigação de transferir aqueles valores, porque é um passivo. Aqui, transferências fiscais a longo prazo. Certo? Então, alguns exemplos de conta do ativo e do passivo. Quando surge o passivo? Característica essencial para a existência do passivo é a existência de obrigação presente. Obrigações oriundas de mercadorias e serviços, contas apropriadas por competência e provisões para ações trabalhistas. Aqui segue a regra da norma internacional, onde eu vou entender que provisão são valores que estão sendo calculados, apresentados, né, com prazo ou valor ainda estimado, que ainda é incerto, né? E a apropriação está acontecendo por competência para itens que se referem a esse valor que eu lanço mês a mês para reconhecimento por competência. Tá? Então, a gente sai um pouco aqui daquele conceito, tudo é provisão. Não, não faço provisão. Provisão, de acordo com a norma, vai ser uma identificação de um valor que eu sei que eu vou ter que pagar, mas eu não sei o valor exato. Ou sei que eu vou ter que pagar, mas eu não tenho a data exata da execução desse processo judicial, né? Mas ele já é algo que deve ser contabilizado, porque é certo que eu vou ter que pagar, não sei o valor. É certo que eu vou ter que pagar, não sei a data. Então, valor ou prazo incerto é uma obrigação. Tá? O exemplo clássico que eu adoro é do relógio. Né? Eu vejo pouquíssima gente usando relógio. Relógio para valer, né? Não relógio que seja um computador relógio, né? Mas uma época eu fui muito apaixonado por relógio. Relógio, a fábrica, esse é o exemplo que é dado pela norma. Então, a fábrica, através do seu histórico passado, né, dos últimos anos, ela sabe que determinada quantidade da garantia que ela oferece do relógio vai voltar para ela com referente a defeito, mau uso ou valores que ela vai ter que reembolsar, né, vai ter que repor aquela pessoa que comprou o relógio. Então, ela tem que registrar uma provisão com base nos últimos exercícios. Mas ela ainda não sabe o valor, ela tem uma base do histórico dos últimos anos e não sabe quando. Então, aí que está a característica de uma provisão. Certo? No caso do 13º, eu sei o valor, eu sei quando.
Das férias, eu sei o valor, eu sei quando. Quanto é proporcional ao tempo trabalhado, eu vou apropriando, por isso que está escrito apropriadas os valores. Conclusão: uma obrigação passivo exigível surge independentemente da execução orçamentária. Isso é muito bacana de falar, porque o passivo, né, essa obrigação, não vai depender de estar no orçamento autorizado. Se a pessoa tiver uma demanda judicial, essa demanda judicial não foi aprovada no orçamento, ele já tem que registrar, certo? Então, são alguns mitos, algumas coisas aí aparecem na apresentação. Eu vou cortar nesse slide, que eu acho um slide muito interessante. Eu vou passar uma série de atividades para vocês, tá? Então, eu acho que o momento em que acontece o fato gerador, olha, pode ser antes do empenho, no empenho, na liquidação ou no pagamento. E aí eu crio uma etapa, né, que é uma inovação de uns tempos para cá, de uns anos, em liquidação. Tá? Então, em liquidação, registro quando o reconhecimento passivo ocorrer em momento anterior à fase de liquidação. Tá? Então, é bem bacana, a gente vai tentar conectar os dois mundos, mas eu quero que vocês façam aí, a gente siga o nosso estudo, né? Me façam um favor, baixem o manual de contabilidade para a gente tirar dúvida da próxima aula, porque basicamente que eu vou cobrar a estrutura conceitual, capaz na próxima aula eu passe ainda a parte de receitas, mas para essa primeira avaliação vai ser importante a gente já ter uma leitura básica aqui da estrutura conceitual e vocês baixarem o manual para tentarem acompanhar as aulas com o manual, tá? Porque tem muita coisa que ele explica, eu não vou ficar aqui fazendo leitura, mas tem informação importante que vocês podem tirar dúvida através do manual. E se acostumar com o próprio manual também, tá? Que ele vai ter, vocês têm uma grande vantagem. No mundo ocidental, devido ao processo de convergência, a maioria dos países estão já adaptados às normas internacionais. Isso vale para as empresas e para os governos, né? Então, o que que significa? Quando eu olhar o manual, parece muito com o setor empresarial, né? Embora eu estou estudando a estrutura conceitual para vocês verem quantas coisas tem de diferença do setor empresarial. Porque quando eu for fazer uma análise, eu não vou pensar no resultado somente, em distribuir resultado para investidor, não tem nada a ver isso, né? A gente está falando de acompanhar a política pública, do monitoramento de controles internos, do efeito desses programas de governo que foram propostos e são executados através do orçamento, né, e a sua aplicação de recursos. Então, eu quero muito que a gente consiga avançar. Vou cortar por aqui, que eu já gravei outras aulas hoje, e a gente segue a partir daqui, elementos da demonstração e a etapa em liquidação da despesa, que aqui é uma aula já de despesa pública, execução da despesa pública. Tá? Obrigado, até a próxima, gente.